Boa noite a todos que nos acompanham. Esse é mais um Conexão Ayrton Artes, um programa que está conectado com você, conectado com Venâncio, conectado com o Rio Grande, com o Brasil e com o mundo. Hoje nós temos como convidado o empresário Júnior Haas. Boa noite, Ayrton. Boa noite. Da Madeireira Haas, que nós vamos conversar um pouco aqui sobre o seu trabalho profissional, a sua vida, as perspectivas da economia do nosso município, do Brasil. Enfim, vamos trazer alguns temas aqui que eu espero que sejam importantes para você que nos acompanha e para compreender um pouco também a cabeça, o pensamento do jovem empresário brasileiro, quais são as suas ambições, quais são as suas metas e o que ele espera, né, desse século XXI que já está andando, mas cujas transformações são muito rápidas. Júnior, a maioria das pessoas pensa que tu é venançoarense, que tu nasceu em Venâncio, mas tu não nasceu em Venâncio. Não, eu vim muito cedo aqui para Venâncio. E tua família é de Venâncio, teu pai é de Venâncio? Sim, tanto pai quanto mãe. Sim. Mas o meu pai ele fez parte daquele grande grupo de gaúchos que colonizou o Mato Grosso, né? Então lá no final dos anos 70 a família foi para lá, em virtude de negócios, e acabou se estabelecendo lá, acabou sendo o foco da nossa atividade empresarial lá, e acabei nascendo naquela época, né? Mas depois, já pequeno, aí, com 6 anos de idade, eu vim para Venâncio. Sinop? Sinop. 500 quilômetros para o norte de Cuiabá. Então, próximo da Amazônia já. Para quem gosta de viajar, é um bom naquela época de carro ainda. Poeira. Meu Deus. Hoje ainda pelo menos tem asfalto, né? Naquela época nem tinha. Asfalto. Mas o teu pai é o José Haas. José Carlos Haas. José Carlos Haas, que é um conhecido empresário venançoarense, e que o Zé, como é conhecido, o Zé Haas, ele é conhecido, né, aqui na nossa cidade, né, como uma pessoa assim que tem um círculo de amizade muito grande, e ele é um empreendedor nato, e aqui eu deixo também, como meu amigo particular, um grande abraço para ele. O nome da tua mãe era Silma. Irmãos? Da Silma ou meus? Teus. Meus. A Cíntia e o Alvin. A Cíntia e o Alvin. Um abraço para o Alvin. A Cíntia está no Brasil? Está no Brasil, voltaram, estão morando aqui. Então, agora o Zé está muito faceiro com todos os netos reunidos na casa dele nos domingos. E tu está casado, 2 filhos? Casado, 2 filhos, o Edu e a Beatriz, de 5 e de 3 anos, e minha esposa a Lore. Um homem de família. Um homem de família, jovem homem de família. Com que idade tu começou na madeireira? Comecei... Na verdade, eu comecei quando eu nasci, eu acho, né? Porque eu não consigo fazer uma separação da família, do negócio, ou do trabalho, alguma coisa assim, porque, literalmente, quando eu nasci, né, a casa era dentro da empresa, né? Até porque não tinha muita outra coisa na cidade naquele período. Então, a vida inteira eu frequentei a empresa, mas, assim, profissionalmente, quando eu comecei a atuar, foi em 2007. Para quem não é de Venâncio e está nos acompanhando, a Madeireira Haas é uma grande empresa que trabalha, como diz o nome, né, como madeireira, numa série de projetos, e a sua sede é em Linha Brasil, a aproximadamente 10 quilômetros de Venâncio, né, uma empresa assim, que tem uma importância econômica e social muito grande para o município, exatamente por esse equilíbrio de ser uma empresa situada no interior e cuja empregabilidade é bem elevada. Quantos empregados tem a Madeireira? 200, atualmente. 200 funcionários. Bom, tu começou a trabalhar cedo na Madeireira, mas também tu muito cedo começou a participar de entidades. Hoje tu é o vice-presidente da Cassiva. Exato, convidado pelo presidente Vilmar. Agora estamos no 2º mandato, né? O vice-presidente, a Cassiva tem o presidente Vilmar, o vice-presidente do comércio, dos serviços, e tu és o vice-presidente da indústria. Exatamente. O que faz o vice-presidente, né? A Cassiva ela é organizada como sendo um guarda-chuva para todas as atividades econômicas, né? Com exceção do agronegócio aqui nesse momento. E o vice-presidente de cada uma das áreas, ele sempre tem uma atuação nessa área e ele tem a liberdade para fazer os trabalhos necessários, né? A indústria, né, especialmente em Venâncio, que ela acaba sendo bastante autossuficiente, porque são empresas organizadas, pujantes, o nosso setor industrial ele é muito forte, né? Então, normalmente as pequenas demandas
que o comércio muitas vezes se vê representado pela Cassiva, na indústria não fazem tanto sentido. Né? Na Cassiva, na indústria, a gente trabalha em demandas maiores, em demandas junto com a Fiergs, em demandas que têm um impacto mais transversal. E nesse último ano, 2 anos aqui, nós tivemos uma atuação muito relevante em virtude da pandemia. Né? Então, quando veio a pandemia, né, uma desorganização total, uma falta de conhecimento mundial do que tinha por vir, né, desde muito cedo a gente participou diariamente dos comitês de crise aqui junto com a prefeitura, e a nossa participação foi fundamental para balancear, né? Para em todo momento a gente entender o que estava se passando em termos de saúde, mas entender os impactos que isso trazia para a economia, né? E obviamente eu representando a indústria nesse sentido, né? Né, acho que de nenhuma forma a gente pode dizer que uma pandemia foi boa, né? Mas dentro do contexto que se mostrava, dentro do que aconteceu nos outros municípios, a gente acabou tendo um resultado bastante positivo aqui em Venâncio, do ponto de vista da indústria. Né? Aqui, as indústrias talvez foram um dos locais que conseguiram manter mais as suas atividades, obviamente sempre respeitando todos aqueles protocolos que sempre foram sugeridos. Eu acho que isso aí foi importante nas negociações da Cassiva com a prefeitura e o governo do estado. As indústrias prontamente implantaram os protocolos, né, sanitários, e isso fez com que, até não só na indústria de vocês, mas na indústria dos próprios frigoríficos, o índice de casos de Covid ele foi menor do que nos outros frigoríficos de outros municípios, né, cujas medidas talvez elas não foram implantadas, né, imediatamente. E há uma adesão grande da indústria na Cassiva, ou tem alguns empresários que participam a média distância, né, ou todo mundo pega junto? É fácil lidar com os grandes empresários? Na indústria ela tem essa característica. Os grandes empresários não são que nem aqueles jogadores, assim, que são estrelas, não. Os caras são... Os jogadores normalmente eles se acham estrelas. Na indústria normalmente ninguém tem tempo, né? Então está todo mundo correndo assim. Então a adesão ela não é muito frequente, né? Normalmente é um grupo menor de trabalho, como acontece em tudo, efetivamente, né? Então normalmente são pequenos grupos que fazem os trabalhos assim. Mas quando a gente precisa de informações, quando a gente precisa de alguma participação, todo mundo sempre abre as portas, né? Agora, como eu falei antes, a indústria ela é muito autossuficiente. Então uma indústria, né, de médio porte, grande porte, então nem se fala. Não precisa de identidade. Ela já tem Não precisa sempre, né? Até certo ponto, sim, mas diariamente ela é muito estruturada. Né? Ela tem dentro, internamente, muitos recursos, né? Seguidamente diferente de um comércio. Né? Muitas vezes o comércio é ali o empreendedor, mais, né, algumas pessoas trabalhando, ele é muito mais carente do que a indústria nesse sentido. Então acaba que o comércio tem muito mais adesão numericamente dentro da Cassiva, mas a entidade faz um trabalho muito representativo na indústria também. No mapeamento da Cassiva hoje, o parque industrial de Venâncio, independentemente de uma atuação mais próxima ou mais distante da Cassiva, ele faz com que a cidade ela tenha um equilíbrio, né? Produção rural, serviços, comércio e produção industrial, né? Certamente, o parque industrial é fundamental. Esse novo parque que está agora sendo previsto ali no distrito onde antes era a penitenciária, mas agora atualmente tem outro projeto ainda, outros projetos que além desse grande distrito previsto, são fazer mini distritos nos bairros, o que no nosso entendimento é um projeto muito coerente, porque é sempre muito difícil. Mundial, né? Porque quanto mais local a gente conseguir fazer, que as pessoas trabalhem, que as pessoas comprem, que as pessoas se deslocam menos, a gente vai ter mais qualidade de vida, mais tempo para lazer, menos gasto com transporte, então isso é bastante interessante. Claro que um grande empreendimento, que precisa de muita área, ou que é, né, uma atividade complexa, ele precisa de uma área específica para isso. E ali a logística também é muito boa para quem tem essa necessidade. Agora, empresas de pequeno e médio porte fazem sentido estar onde as pessoas moram, onde elas têm mais facilidade de acesso. E também porque hoje há um controle maior na questão de resíduos, na questão de ruídos, na emissão de gases. Exatamente. Isso faz com que as empresas possam se localizar, inclusive em bairros residenciais. Exato. Tem um arquiteto que faleceu há pouco tempo, Jaime Lerner, que foi prefeito de Curitiba, um homem que modernizou as cidades. Na última vez que eu acompanhei uma palestra dele na
na Federação, em Porto Alegre. Ele falou exatamente disso. Uma nova tendência em que as indústrias se localizem nos bairros, onde que os trabalhadores morem perto da indústria também, e que possa... tu tem uma economia de transporte, tu tem uma série de vantagens, né? Isso é interessante. Essa mescla, né, de ter um distrito industrial, né, e ter áreas liberadas, porque tem que haver mudanças no plano diretor, que os nossos planos diretores eram muito engessados aqui em Venâncio, e aos poucos está havendo também uma modernização, não vou dizer que é uma flexibilização, né? Uma modernização. Ainda assim, para a gente, na questão da Cassiva, está terminando a nova sede, né? Está terminando a nova sede, previsão de inaugurar. Bonito, hein? Muito bonito, muito bonito. E a entidade precisa, né? A entidade tem uma atuação muito forte aqui em Venâncio, e com exceção, obviamente, nesse período da pandemia, mas a Cassiva ela é tradicional em fazer eventos, né? E eventos que trazem um envolvimento, momentos muito interessantes de integração, e sempre carece de um espaço específico, né? Na Cassiva a gente vai ter, né, na sede nova, um espaço de auditório bastante interessante e um local mais... Faz falta para Venâncio. Faz falta. E além de estar disponível para a entidade, vai estar disponível também para os associados, né, para o público amplo, e também um espaço mais confortável para melhor receber as pessoas que têm demandas diversas. Existe assim, a Cassiva entra em alguma batalha na questão tributária, junto com a Fiergs, ou isso é coisa do dia a dia, ou eventualmente tem uma reunião para discutir isso, né? O peso dos impostos no dia a dia, na vida de vocês, na folha de pagamento, no produto final. Isso faz parte da dor de cabeça do empresário, né? Exatamente. A Cassiva sempre faz parte no momento que ela integra as federações, né? Então, quando a gente vai discutir alguma coisa relacionada ao ICMS, por exemplo, que é um imposto estadual, a Cassiva, sendo venançoarense, não compete a ela, e ela não tem perna para ela ir falar com o governador referente a isso. Mas a Cassiva integra a Fiergs, que a Fiergs é uma entidade estadual. Então, a Cassiva endossa, e regionalmente nós fizemos parte das reuniões regionais da Fiergs. Então, as nossas demandas são levadas para a Fiergs regional, que é levado para a Fiergs estadual. Então, o que nos compete diretamente, que aí sim é responsabilidade nossa, são os impostos municipais, né? Então, aqui a gente tem o ISS. Tá. O presidente Vilmar, ele é ligado à Fiergs já há muitos anos, né? Isso, patrimônio da Fiergs já. Ele e o Haas de Santa Cruz, o Flávio Haas. Né? O Flávio Haas é primo? Não é parente. Não é parente. Não direto, pelo menos. E o Vilmar também foi, por muitos anos, não sei se é, integrante do Comitê de Controle de Qualidade, né? PGQP, Programa de Qualidade. A Madeireira Haas, que ano foi fundada a Madeireira? Ela começou ali em Linha Brasil? Começou em Linha Brasil, né? Ela se formou... Teu avô ou teu pai? Meu avô. Teu avô. Meu avô. Ela se formalizou, né, em 1973, então agora faltam 2 anos aí para nós fazer os nossos 50 anos, né? E hoje... Tu tá com que idade? 35. Faz tempo, né? Ela já era quase maior de idade quando tu nasceu. Exatamente. Então hoje para quem, né, visita a empresa, assim, não faz muito sentido como é que tem uma empresa localizada ali em Linha Brasil, né? Mas na época... Fala assim no sentido logístico. Porque o nosso produto, ele é um produto de baixo valor agregado, um produto que a gente trabalha com muito volume. Então a gente tem que estar muito bem localizado, né, logisticamente posicionado para otimizar principalmente o transporte. Mas na época que a empresa começou, né, a Estrada da Serra era 422. Em determinado momento o Estado, né, decidiu fazer uma melhor ligação para a Serra, e foi feita a 386. E a 422 ela ficou abandonada, todo o fluxo foi para aquela região. E a empresa já estava instituída ali e seguiu com as raízes naquela região, né. E hoje, graças a Deus, né, já faz diversos anos, começando, eu acho, na época que tu era prefeito aqui, que hoje nós temos um asfalto até em Linha Brasil, e com uma grande probabilidade de que ele avance, né? Que ele retome novamente uma região que desde então ela foi praticamente abandonada. É uma empresa familiar, mas naquela época era uma microempresa familiar, era o teu avô e alguns funcionários.
que produziam no começo? Só serrava madeira? No início não tinha nem serraria, era um comércio, né? Então meu pai conta que ele tinha caminhões e fazia transporte. Em determinado momento ele decidiu que não gostaria mais de trabalhar com isso e vendeu os caminhões e utilizou esse recurso como capital de giro para começar o negócio. E naquela época se trabalhava com pinheira araucária, né? E essa madeira ela vinha da região que ficava ao longo da 422, que era Soledade, Boqueirão do Leão, né? Então meu pai ele virou motorista de caminhão e foi comprar madeira naquela região e trazia para a Enia Brasil. E comercializava para fins amplos, né? Construção civil, fazer chiqueira de porco, fazer galpão, fazer casa, fazer o que for, né? Muitas vezes eu ainda sou abordado, né? Tu é dos RAS lá de Venâncio, a minha casa foi feita lá com a madeira de vocês, né? Então começou muito mais com o comércio. Para quem está acompanhando, para entender um pouco, o Rio Grande do Sul tem 3 grandes artérias, que é a 116, né, que ela vem do norte e vai até Pelotas, Rio Grande, até Chuí, eu acho. A 290, essa que vem, que é a Freeway, depois vai a Santa Maria até a fronteira. A 287, né, e a 386. Então, a 386 é uma das poucas que ela é mais longitudinal, as outras são transversais. E a anterior, a Estrada da Serra, que é a 422, ela vinha de Santo Ângelo, de Iraí, de Juí, e ela passava por Soledade, Barros Cassal, Boqueirão e Venâncio Aires. Ele falou que o pai dele era motorista, o meu pai também era motorista de caminhão, e nós morávamos onde eu nasci, entre Barros Cassal e Boqueirão, que era interior de Soledade, que era a linha de Cordeiro de Faria na época. E o pai de caminhão vinha por essa estrada, e quando chovia ele tinha que usar correntes. Os mais jovens não sabem o que é. O caminhão atolava, tu tinha que parar com o caminhão carregado, botar correntes ao redor dos pneus para poder girar a roda de novo, para poder sair e poder, né, andar. Então, muito trabalho esse pessoal passou. Depois a estrada ficou ruim, mas não tinha mais atoleiros. Bastante cascalho, bastante brita, né? E é claro, né, o asfalto que é a solução, inclusive para a manutenção do desenvolvimento. As estradas são que nem as veias e as artérias para um corpo. Elas que vão levar ao desenvolvimento, elas que vão irrigar com o desenvolvimento. E esse asfalto até a Linha Brasil, ele um pouco também foi feito em cima de uma reivindicação de um grupo de moradores, ali o seu Zé Haas, o Elmo Fengler, o Gerson Rupental, e tantas outras né, que ali que moram ali e que lutavam, o Iante lá de Boqueirão. Sim. Né, e todos esses, então a estrada ela é um pouco em cima dessa reivindicação, mas teve eu me lembro quando a gente conversou com a governadora Ieda, o fato de ter uma empresa grande ali influenciou muito na decisão dela, né? E agora, claro, agora se espera que se continue a Estrada da Serra e até pelo menos Deodoro, no primeiro momento, para desenvolver ali um polo turístico. Mas voltando para a madeireira, e aí quais são os produtos que começaram a ser fabricados no início, né? Como é que foi evoluindo a empresa? Inicialmente, então, a empresa trabalhava só com o comércio, né? E essa madeira de pinheira araucária aqui do Rio Grande do Sul. Mas aí chegou em determinado momento que o governo federal decidiu que a gente precisava aumentar as fronteiras agrícolas e colonizar a Amazônia, né? Naquela época se tinha muito medo de perder as terras, de invasões, né? Porque se hoje é difícil de monitorar com todos os recursos tecnológicos que se tem, imagina 50 anos atrás. E aí então muitas famílias foram principalmente aqui do Rio Grande do Sul, né, para aquela região, e começou uma atividade madeireira lá. E essa madeira começou a vir aqui para o mercado do Rio Grande do Sul, num preço competitivo, uma boa qualidade, né, e meu pai entendeu que seria o caminho dos negócios seria por aí. Então em 79 ele comprou uma serraria que tinha lá, e como a atividade da indústria de serrar é muito mais complexo, envolve muito mais atenção do que o comércio em si, né? Todo o foco da empresa ficou lá durante muitas décadas, né? Até o final dos anos 90, né, nós ficamos dedicados principalmente naquela atividade. E aí justamente, né, eu nasci em 86, foi justamente durante, né, no meio desse período, nossa família estava morando lá, e eu acabei nascendo no Mato Grosso.
Explica para os nossos ouvintes o que é um pallet e o que é um pellet. Um pallet e um pellet. Apesar do nome ser parecido, eles não têm nada a ver, né? São produtos completamente diferentes. O pallet, ele é um produto que serve para transporte e armazenamento. Então, é aquela madeirinha que invasa um produto. Isso. Hoje está cada vez mais comum, quando a gente vai num supermercado, a gente vê caixas, refrigerantes, farinha, o que for, ou até mesmo para decorar ali as frutas, essas estruturas de madeira, né? Essas estruturas de madeira servem para uma empilhadeira, ou servem para algum transpallet conseguir levantar esses produtos. Sem o pallet, todas as caixas teriam que ser carregadas manualmente. Quando houve o boom do pallet, que se começou, que é uma produção enorme, também para exportação é usado muito, né? Para qualquer transporte e logística, né? E hoje transporte e logística serve para qualquer coisa. O pallet ganhou do plástico, isso aí foi uma questão de opção ambiental, o mais barato é até o mais ecológico? Todas elas, né? Todos os motivos. Existem muitos materiais que podem ser feito pallet, né? Desde metal, as fumageiras usam aqui muitas estruturas de metal, plástico, madeira, né? Existem papelão, cartolina, aglomerados. E o plástico especificamente, muitas pessoas fazem essa pergunta comprando o plástico sempre pensando como se fosse um avanço, né? O plástico sendo um produto melhor. E nesse caso específico não é. Em vários casos, o plástico é até um atraso, porque ele não é biodegradável. Justamente ao contrário, quando tu substitui plástico por madeira é que tu está sendo mais sofisticado, né? Então o plástico contra, né, a madeira, nesse caso específico do pallet, a vantagem dele é sanitário. Então quando tu tem um abate, por exemplo, num frigorífico, aonde tu faz a matança, que tem sangue, que tem esse tipo de material contaminante, o plástico pode ser mais interessante. No momento que tu saiu dessa área, que essa carne já está dentro de caixas, a madeira tem vantagem. E houve um boom do pallet, assim, isso aí foi importante para a empresa que teve que contratar mais gente, aumentar a produção? Sim, a produção de pallet começou no final dos anos 70 ainda, aqui no setor fumageiro, em virtude da otimização dos armazéns, né? Naquela época não se transportava, era para ganhar espaço dentro dos armazéns. Uhum. E depois disso começaram as empresas multinacionais, né? Então, que basicamente traziam essa tecnologia de fora. Ao longo dos anos 80, a gente viu as empresas multinacionais trabalhar com isso. Traziam das suas matrizes essa tecnologia e as empresas nos procuravam até para nós fazer esse tipo de produto. Né? Destacadamente a indústria petroquímica, aqui em Triunfo a gente tem que por muito tempo foram muitas indústrias, né? Hoje quase que consolidou só em uma ali, mas durante os anos 80 a gente viu esse processo das multinacionais e depois daí a eficiência e eficácia que o pallet traz começou a ser compreendida por todas as indústrias, né? Hoje é muito difícil algum local não ter um pallet, né? Mesmo locais bastante informais, bastante rudimentares, obras que recebem tijolos, materiais de construção. É muito difícil hoje a gente não ver o pallet. Então, o pallet hoje na indústria ele é fundamental. E nesse processo nós fomos... pioneiros? No Rio Grande do Sul, não digo pioneiro, a gente não consegue pegar essa informação, mas com certeza, né, nós sempre fomos os maiores produtores de pallet e nós temos grande responsabilidade do aumento da eficácia e da eficiência do transporte da logística no Rio Grande do Sul. Hoje o pallet é 60%, 70% do trabalho da madeireira? Não, hoje é 90% ainda. 90%. Em termos de faturamento, né? Em termos de faturamento. E pellet, o que é um pellet para o nosso ouvinte, telespectador saber? O pellet, né, em inglês, ele vem a ser o formato, né? Então ele se parece um canudinho com em torno de 2 centímetros de comprimento, né? E basicamente o que a gente faz é pegar todos os farelos, todos os resíduos da madeira que inevitavelmente são gerados no ato do corte, porque quando se corta a madeira é diferente o corte de uma serra e de uma faca, né? Uma faca ela separa a fibra, a serra ela arranca. Então sempre quando a gente faz uma serra ou qualquer coisa, nós vamos gerar biomassa, né? Que são os finos, e esses finos... Serragem e cavaco, né? Nós reprocessamos esse material, secamos, estabilizamos a granulometria e prensamos. E no momento que a gente tem esse material prensado, ele tem uma altíssima densidade, que permite a otimização do transporte, e com muita energia nele. Então ele é muito pequenininho e tem muita energia ali dentro. O que faz com que, né, com um saco de 10 quilos,
nós conseguimos esquentar a nossa casa durante 2, 3 dias no inverno. Ele é usado basicamente para isso. No Brasil, no Brasil a gente tem um inverno curto, né? Então a utilização de lareira não é tão familiar assim. Mas na Europa, especificamente, onde essa tecnologia se difundiu primeiro, a questão do aquecimento residencial não é um luxo, né? É absolutamente necessário. Né? Então, no aquecimento residencial é onde... Canadá também, né? A serragem, né? Esse resíduo, era um problema para a empresa. Aliás, o destino dos resíduos sólidos geralmente é um problema para a maioria das empresas. Uns têm um grau de risco maior, outros têm uma quantidade tóxica, ou de repente dos elementos químicos, né? Mas no caso da serragem era um problema até meio ambiental, a empresa não sabia o que fazer com aquela serragem toda e estava a fiscalização lá em cima da FEPAM, da prefeitura, né? A serragem está chegando muito perto do arroio, esse tipo de coisa, né? Então vocês fizeram do limão à limonada. Exatamente. Essa solução meio que foi mágica para vocês. A gente transformar um problema em dinheiro. Sim, exatamente. Antes até do pellet, nós já comercializamos a nossa biomassa há bastante tempo, né? Mas sempre quando tu consegue transformar um produto de baixo valor agregado num produto nobre, né, é muito mais estratégico, né, muito mais interessante. E a gente tem que ter esse ponto de vista que, inclusive na escolha das palavras, né, a gente não pode considerar nenhum material como um lixo ou como, né, um descarte, né. Absolutamente tudo a gente consegue reprocessar ele de alguma forma, né. É muito difícil um material não ter uma tecnologia hoje que consiga transformá-lo em matéria-prima para virar uma outra coisa. Se a gente olhar para trás, até era considerado um desperdício, né? Deixa eu aproveitar aqui e falar em termos de estrutura e funcionamento de uma fábrica. Às vezes que eu visitei a madeireira, a cada vez havia uma novidade, um novo equipamento, geralmente importado da Alemanha, não sei se mudou hoje, né? Com modernização, com computação. Como é que está isso? Vocês têm que investir permanentemente, ainda estão comprando muito maquinário no exterior, está muito caro. Fala um pouco sobre isso. Ainda nesse setor madeireiro, assim, a indústria nacional ela não consegue oferecer o que tem de ponta, né? Então, existem fornecedores, existem equipamentos diferenciados, mas se tu quer algo realmente diferente, algo que tu queira competir a nível mundial, ainda tem que se trabalhar com equipamentos importados, né? E não existe uma opção para esse reinvestimento, né? A empresa tem que estar absolutamente se reinventando o tempo inteiro. E a gente, quando nós fizemos 40 anos, a gente fez um resgate histórico ali na empresa e a gente percebeu, curiosamente, que a primeira transformação que a gente teve levou 20 anos e, curiosamente, a segunda levou 10 e depois levou 5. Agora, de ano em ano, nós estamos nos transformando, né? Então, se a gente passa no mesmo setor, no mesmo processo, que de um ano para o outro ele está exatamente igual, tem alguma coisa ali que a gente não nos atualizou, porque já foi inventado algo de diferente. E agora com a alta do dólar, esse equipamento ficou muito caro ou dá para se virar? Vocês exportam também, né? Sim, o pellet, né? O pellet, né? O pellet é possível exportar. Mas esse período da pandemia agora ele é um pouco atípico, porque além do câmbio existem outros fatores, porque hoje sequer a gente tem container para exportar, né? Então, nesse momento atual, a exportação ou todo o trânsito internacional está bastante comprometido, assim. Mas falando apenas do câmbio especificamente, compromete muito, né? Porque né, um dólar aí que há pouco tempo era R$4 para cada dólar, agora estava 5,20, né? E 20% de diferença, normalmente a conta não fecha, né? Fica bem complicado. No caso de uma empresa familiar, quando vem uma nova geração, chega a haver um choque com a antiga geração, no sentido de modernização, de investimentos, de modernidade. De vez em quando tem que sentar com o teu pai e dizer assim, pai, nós temos que mudar isso aqui. E há uma certa resistência, mas depois tu convence ele. Eu acho que as mudanças, quando vem uma nova geração, eu diria que até isso deve ser esperado, né? Acho que é um compromisso das novas gerações sempre
não digo superar, mas trazer algo novo, trazer algo diferente, né? As condições que o meu pai aprendeu quando era criança, depois quando era jovem, a educação dele, os tempos dele, a tecnologia dele, eram diferentes que agora, né? Agora, o que é fundamental, que, né, graças a Deus funciona muito bem ali para nós, é eu, como estou chegando agora, entender que ele sabe muito mais do que eu, que ele tem muito mais experiência do que eu tenho de vida, que a chance dele estar certa é muito maior do que a minha, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem que entender, né, e entende, né? Meu pai sempre foi muito sábio nesse sentido, que as velocidades mudaram, né? Que as tecnologias são outras. Então, basicamente, hoje, a gente chega num objetivo de uma forma diferente, mas, geralmente, o objetivo é mais ou menos consenso, né? E essa transição, assim, de uma geração para outra, dificilmente ela acontece de uma forma tão amistosa como aconteceu conosco, assim. Eu acho que nós tivemos bastante sucesso nessa transição. O Elmo Fengler está há muito tempo lá com vocês, né? Já é do tempo do teu pai. E o Charles também, né? Também. Charles é novinho, mas já faz tempo que está ali, né? Sim, vixe. Tá fez 20 anos de empresa, acho que faz um ano agora. Deve estar no 21º ano. Deixar um abraço. Falei antes do grupo que trabalhou ali o asfaltamento, o Hélio Bartolomeu também faz parte, né? Toda aquela comunidade ali de Linha Brasil. Júnior, ESG e ESG, né, que fala sobre a sustentabilidade, sobre ambiente, sobre responsabilidade social, governança. O que é isso? Vamos tentar explicar, né, para quem está nos acompanhando. O que é isso? Isso é incipiente, está começando, veio para ficar. A nova indústria, as novas empresas, elas vêm carregadas com essa questão ambiental e social? Eu acho que... Primeiro vamos tentar. ESG, como é que seria a tradução? Seria ASG. ASG. Em português, porque A de ambiental, S de social e G de governança. A tradução seria essa. De tempo em tempo, assim, quando se muda um pouco os conceitos, se tenta batizar, né? Tenta colocar um nome para que isso fixe, quase que vire uma marca, né? Mas para a gente entender o ESG, eu acho que a gente tem que muito mais entender o porquê isso, por que essa palavra se tornou relevante, por que se fala tanto isso. Porque se nós queremos transformar a nossa empresa, a nossa sociedade, a nossa família num local melhor nos próximos 50 anos, a gente tem que pensar muito mais do que na questão financeira, né? Então, por exemplo, eu tenho uma família. Se eu pensar só em trabalhar, em ganhar dinheiro, é muito provável que eu não vou educar meus filhos. É muito provável que eu não vou dar atenção para minha esposa. Então eu tenho que pensar na questão financeira, sim, precisa, mas eu preciso pensar na educação dos meus filhos, eu preciso pensar no tempo com a minha esposa, eu preciso pensar no tempo com meus amigos, eu preciso cuidar da minha alimentação. Então, basicamente, o ESG é tu pensar em todos os fatores que influenciam o teu negócio, não na próxima semana, no próximo mês, mas nos próximos 50 anos. Então, o que reflete isso, né? E por que veio o ESG? O E de Environment, que seria o A de ambiente, né? Se tu tem uma empresa que tu gera um produto muito bom e que tu tem lucro com ele, mas que tu está destruindo a natureza, e assim, destruindo a natureza de uma forma ampla, né? Se tu produz uma bateria e essa bateria tu descarta ela no meio ambiente, se tu produz um produto que está matando as pessoas, se tu não faz um descarte para isso, é óbvio que não é correto, né? Se tu está inserido numa comunidade e tu está eliminando essa comunidade, tu está expropriando essas pessoas, tu não está educando ninguém, se tu não está envolvendo as pessoas no teu processo, tu não está sendo saudável nessa região. E se tu não tem governança, se tu é corrupto, se tu rouba, se tu desvia dinheiro, se tu, né, é um malfeitor, tu também não vai ter tu não vai conseguir trabalhar muito tempo. Então o ESG, ele basicamente inclui principalmente essa questão social e ambiental na estratégia da empresa. Ela pensar, tu tem que ter um produto bom, esse produto tem que dar lucro, tu tem que ter todas as estratégias que sempre foram importantes e continuam sendo e são fundamentais, mas é necessário hoje se incluir esses outros fatores. Por efeitos regulatórios, então se tu tem um produto que tu
joga ele no meio ambiente, ele é altamente danoso, né? Vai vir uma FEPAM, vai vir o meio ambiente, vai vir uma ONG, vai vir alguém e vai te penalizar legalmente, e também a sociedade não quer isso. Sempre que existe uma outra opção viável financeiramente e que resolve o problema sendo mais verde, né, ela rapidamente está sendo aderida. Nós aqui no Brasil ainda temos uma barreira referente a custo, né, referente a preço. Então, se tu tem um produto que é melhor para o meio ambiente e um que é pior, mas o que é pior é muito mais barato, né, muitas pessoas não têm a capacidade, não têm o luxo de conseguir pagar um produto mais caro porque ele ser verde. Mas é uma tendência mundial, as pessoas gradativamente estão cada vez se conscientizando mais disso. Aqui no Brasil, independentemente de questões ideológicas, que isso tem essa ambivalência no mundo inteiro, mas aqui no Brasil nós temos uma característica assim, que se fala assim, se o Estado não atrapalhar, se os governos não atrapalhar, porque muitas vezes o debate político ele não necessariamente é naquelas questões essenciais, né? Dentro desse contexto, tu é um homem otimista, tu acha que a gente pode melhorar, as coisas podem dar certo, né? Os governos vão se enquadrarem, né? Ou ainda precisa de um debate mais longo ainda? Eu acho que nós nunca estivemos tão bem, né? E eu acho que nós vamos melhorar. Eu acho que assim, algo que a gente aprendeu no nosso resgate histórico ali da empresa e também depois no resgate familiar, né? No momento que eu fiz, que nós concluímos o resgate histórico para entender a história da empresa e depois a gente buscou a nossa árvore genealógica para entender o porquê a nossa família veio da Alemanha para o Brasil e o que eles enfrentaram quando eles vieram para cá, nós estamos muito bem. Se ter uma inflação de 10% é ruim, de ter essa briga política é ruim, imagina há 100 anos atrás, quando não se tinha absolutamente nada de infraestrutura, nada de informação, nada de controle econômico, né? Então, esse raciocínio é muito interessante e até muito importante. E eu fico até feliz de escutar isso de ti, porque há um certo hábito assim de o brasileiro ser queixoso, ser reclamão e tal, mas ele não olha para trás, né? Claro. O que eram os nossos avós, os nossos pais, o que era a história, a mulher, né? As mulheres não tinham dinheiro, né? As mulheres tinham extremas dificuldades, né? E hoje essas coisas progrediram, elas melhoraram, continuam melhorando. É óbvio, é bom que a gente se compare com boas referências, porque só assim a gente cresce. Então nós temos que comparar o Brasil com os Estados Unidos, com a Alemanha, com a Suécia, com o Canadá, para a gente ver o que eles têm de melhor que nós. Né? Mas se a gente pensar o meu avô quando ele começou, hoje eu posso achar que o financiamento está muito caro, o juro está caro. Mas o meu avô nem tinha. Não tinha. Sim. Ele nem tinha capacidade de achar que era caro ou barato, porque não tinha, né? E então, essas discussões que a gente vem passando no âmbito político, né, exacerbadas, assim, eu acho que faz parte de um crescimento. Eu acho que nós, como população, de forma geral, que bom que hoje todo mundo fala de política. Tem mais gente debatendo, claro, né? Quando eu tinha 15 anos, eu não me lembro uma única vez de ter falado com meus amigos sobre política. Né? E há pouco tempo, semana passada, eu estava viajando, estava falando com uma sobrinha minha, ela já tem uma opinião. Certo ou errado não interessa, mas ela tem uma opinião, ela participa. Então, ela, quando ela tiver a minha idade, provavelmente ela vai ser uma pessoa, uma cidadã muito melhor. E que bom, né? Então, esse debate eu acho que é frutífero. Voltando um pouquinho nessa questão da empresa, vocês exportam apenas o pellet? O pellet. E para quantos países? Nós exportamos para 3 países. Agora. Esse material, hoje a gente exporta... É uma tendência de... Sim, porque hoje nós exportamos o material que nós compramos de outras empresas, né? A nossa fábrica está em produção, então hoje nós temos uma oferta limitada desse produto. Nós não temos mais produto para buscar mercado, basicamente. E nós começamos a trabalhar comercialmente com ele antes para ter um nome, para ter um mercado, para já ter uma carteira de clientes, né? Por um momento que a fábrica estiver pronta, a gente já ter mais facilidade para a venda, né? Então nós dependemos da fábrica para ter um atingimento maior. A planta antiga, que tamanho tem a planta antiga da fábrica? De pallet serraria, ela tem 35 mil metros quadrados, 15 mil metros quadrados construídos. E agora está ficando um novo pavilhão, está sendo construído, está quase pronto, está muito bonito. Que tamanho tem? São 60 mil metros de área total e
4.500 metros construídos. E ali, isso já vem assim com todas aquelas especificações, né, de segurança, né, de proteção ao trabalhador, né, com as normas. Hoje a gente teve a felicidade de fazer um trabalho muito bem feito de pesquisa para construir esse projeto. É fruto de 6 anos de pesquisa e 3 anos que nós efetivamente estamos trabalhando para investimento nessa planta. E nós vamos inaugurar uma das fábricas mais modernas do país, né? No nosso entender, a mais eficiente e eficaz, que nem sempre alta tecnologia é algo positivo, né? E nós estamos no padrão mundial, né? Então, o que nós vamos ter ali em linha Brasil é o que a gente vê na Alemanha, é o que a gente vê no Canadá, é o que a gente vê na Itália, né? É o padrão mundo. A empresa adquiriu uma serraria aqui na 287. Mariante. Mariante, né? Do Picada Mariante. Ali vai continuar aquele trabalho que era feito? Isso ali... Você pensa em algum projeto no futuro? Ela é uma área estratégica ali. A gente pensa num outro projeto ali sim. Hoje ela é uma serraria, né? Ela já era uma serraria, era do senhor Sérgio Santos, uma pessoa que nós temos um grande apreço. Infelizmente veio a falecer há pouco tempo. E nós acabamos comprando a serraria e continuando naquela atividade que ele já exercia, né? Então ela é fundamental para o nosso abastecimento hoje. E ela está bem localizada para fazer alguns outros projetos ali que a gente tem na frente. Tá certo. E hoje tu falasse antes dos 200 funcionários. Grande parte deles é naquele perímetro ali de 10 quilômetros que vai até Linha Isabela, até Deodoro, até Sicília, Arroio Grande. Sim, a maior parte. Tem gente que está há muitos anos ali? Ah, sim. Tem pessoas que estão há muito mais tempo que eu na empresa, né? Então é cultural nosso, assim, né? Eu acho que uma questão cultural da empresa mesmo de ter raízes, né? Então, dificilmente a gente tem cargos de liderança ou pessoas assim que trocam com muita frequência de trabalho. Evidentemente, sempre existe, né? Alguma rotatividade, pessoas que entram e saem, assim, mas a grande maioria das pessoas trabalha bastante tempo ali conosco. E quantas horas tu trabalha por dia? É que o meu trabalho não é necessariamente estar dentro da empresa, né? Sim. Então, se pensar em tempo que eu penso na empresa... Que tu te dedica à empresa? 12, 15 horas por dia. E, mas tu pratica esportes? Muito. É? Mas eu consigo fazer os dois. Que ótimo. O que tu faz? Ciclismo, corro, academia. Mas muito mais ciclismo hoje, atualmente. Essa história de fazer esse asfaltamento para Deodoro com a pista para ciclista seria interessante, né? Nossa, para quem pratica o ciclismo, tu consegue ter noção do tamanho do esporte, né? Então, assim, existe muito turismo de ciclismo, inclusive, né? Por sinal, agora no dia 17, nós temos um grande evento aqui em Venâncio, que é o Pedal de Chimarrão, né? Que hoje, mesmo eu fiz a inscrição da minha esposa, vai participar também, tinham mais de 300 pessoas inscritas. O número de pessoas que hoje de Venâncio já fazem o ciclismo é absurdo. E ainda nós temos condições de atrair muitas pessoas que vêm para cá praticar o esporte. Que são pessoas que vêm aqui, que visitam a nossa igreja, que frequentam os nossos restaurantes, que podem dormir nos nossos hotéis, que vão enaltecer ainda mais essa rota turística que nós temos ali ao longo da 422. Eu vejo como algo muito interessante. Falou em chimarrão. A madeireira tem sido uma parceira da Escola do Chimarrão. Sim. Lá, né? Um abraço ao Pedrão. Hein? Graças à madeireira, houve a modernização daquela estrutura, né? E hoje, que a Escola do Chimarrão é um cartão postal, né? Na Expo Inter, né? Como é que estava esse ano? Foi muito interessante, né? Eu fiquei feliz que o Estado teve a vontade de fazer. Evidentemente que se a gente for comparar num evento pré-pandemia, com proporções reduzidas, mas foi muito importante que o Estado deu a cara a bater, que o Estado teve a iniciativa de dizer que podem acontecer eventos, né? Então, isso abriu portas para que agora aconteçam outros eventos. E foi uma grande retomada. Eu acho que foi interessante. Como um empresário e que também é um dirigente de classe, tu passa pela tua cabeça um dia entrar pela política? Não. Não. Eu acho que eu não tenho a vocação, né? Porque a gente pode ajudar de várias formas. Mesmo que ela se transforme, porque eu acho que a política
Porque esse é um problema assim que hoje nós temos na política aqui no Brasil. Ela afasta um pouquinho as pessoas, né? Primeiro porque às vezes o debate fica muito baixo, né? E segundo porque também com o advento das redes sociais qualquer um pode ofender e tal, e ninguém gosta disso, né? Isso realmente é uma coisa desagradável. E a gente vê assim que grandes lideranças que no passado, né, inclusive empresariais, entravam para a política, hoje eles têm um certo receio, né, de participar. Mas eu tenho a impressão que isso tende a mudar também, né? Eu tenho visto assim, pessoas que, principalmente depois de realizadas profissionalmente, financeiramente, família estável, assim, querem se doar, né? Querem contribuir. Penso que isso pode acontecer. Né? Tem o estado de Minas aqui, né? O estado de Minas que tem o Zema ali, que é um governador que está fazendo um trabalho bem interessante. O ex-vice-governador, o José Paulo Cairoli, ele é um empresário rural, né? Que a família tem cabanhas. Que a família da esposa dele, ele até tinha ligação com a refinaria Ipiranga, no passado. Ele se afastou da política e agora voltou. Essa semana ele assinou ficha, né? E ele disse que quer participar de novo do processo. Talvez tenha a ver um pouco com isso, porque realmente seria interessante para que não apenas, para que não ficasse apenas entre políticos profissionais, né, mas que pessoas de outros ramos, com outras atividades, trouxessem, né, essa experiência da vida privada, essa experiência de quem tem que trabalhar para sobreviver, quem paga imposto, quem emprega, né, essa vida real, ela é uma experiência muito rica para trazer para dentro da política, né? Tu citasse aí o Zema de Minas e ele com aquele jeitão mineiro dele, né? Ele está ocupando um espaço interessante, né? Interessante. Tem visto as entrevistas. Parabéns para ele se envolver por isso. Mas, olha aqui, ó, deixa eu fazer aqui um registro de quem está nos acompanhando, Júnior. Maria Luísa Rocha, o Afrânio Ávila, lá de Arroio Grande, Pelotas, Grande Afrânio, Celso Quinis, Dionísio Guterres Simões, Chiquinho, a Miriam Ferrari, Cláudio Mu, Valdir Hausen de Oliveira, Marli Ecker, Charles Dreisen, Carol Artus, Paulo, Carolina, minha filha está acompanhando da Austrália, Paulo Burzigotti, Cíntia Haas, Janice Dúlios, a Cíntia, né? A Mana, Victor Danelon, Valdir de Oliveira, Gilberto Bender, grande Beto. Lembro muito bem do seu Alvino aqui, disse Gilberto. É mesmo. E temos que assaltar aquela estrada. Né? Felipe Rosa, Fábio Schneider, Melita Agnes, Ricardo Schuster, Alvin Haas, mano, Nelson Bertoldo, Lourdes Rosa, Reni Ribeiro, Marcos Bonorino, Dalmo Maier, né, Tiago Batiste. Então, esses aí que estão nos acompanhando, um abraço. E até para registrar, em todas as entrevistas que a gente tem lido aqui, depois tem chegado, né, o nome de muita gente, eu tenho anotado, né, todos que têm mandado um recado, né, e uma mensagem positiva, a gente tem guardado aqui. Obrigado pela audiência, obrigado pela atenção, e tem muitas pessoas que também acompanham isso depois que o evento, né, que nem sempre é fácil acompanhar ao vivo. Mas, legal, né, o pessoal acompanhando. Muito legal. Obrigado Júnior, por acompanhar. Me diz uma coisa, tu, como um empresário jovem de Venâncio que acompanha esta realidade, o município de Venâncio ele tem alguns pilares, né? Madeireiro Moveleiro é um, né? O calçadista Confecções é outro, tem o metal mecânico, agora da proteína animal, né? E tem o do tabaco. O tabaco ainda é muito forte, ele tem uma importância muito grande, especialmente na carga tributária. Mas há uma tendência de que os outros setores ocupem esse espaço. Tu acha que o teu setor, da madeira, né, e consequentemente, né, um valor agregado de móveis também, é um setor emergente,
não digo que Venâncio possa chegar a ser parecido com o Bento, né, mas nós podemos evoluir, avançar nessa área? Podemos, certamente, né? Nós temos aqui em Venâncio o Getems, que é uma referência em fábrica de móveis, né? São móveis de excelente qualidade, móveis, né, de luxo mesmo, móveis ímpares. E nosso setor, muitas vezes, ele é invisível aos olhos, né? Porque ele não é percebido, simplesmente, né? E nós temos muitas serrarias aqui em Venâncio. E são serrarias normalmente de pequeno, o setor de vocês tem uma importância muito grande no PIB venezuelense e no emprego, né? Isso, e tem uma cadeia muito grande, né? Então, além daquela serraria, tem toda uma cadeia de abastecimento para ele, né? Desde daquela propriedade rural que tem a sua parte mais nobre dedicada ao tabaco, e numa outra área ali ela tem a floresta, que vai de alguma forma gerar receita para essa propriedade. Tem depois o corte, tem o transporte, tem o beneficiamento dessa madeira. Madeira é um insumo fundamental ainda para a construção civil, para N outras finalidades, né? Então, eu vejo como sendo algo relevante, sim. O que a gente carece bastante no nosso setor é uma profissionalização, né? E aqui a gente tem o exemplo, por exemplo, da profissionalização, tu quer dizer assim, na questão empresarial ou de uma qualificação de mão de obra para suprir essas necessidades? Os dois. Técnica, principalmente. Por exemplo, assim, né, é mais fácil da gente perceber o avanço tecnológico do gado, né? Então, a gente tem a Emater aqui que faz um trabalho a campo muito interessante nessa área, né? Do gado, a atividade de morango, o desenvolvimento tecnológico que houve no tabaco nos últimos anos foi fantástico, né? E a gente não tem essa mesma atividade com árvores, né? Então, normalmente as pessoas conseguem ver um gado de melhor qualidade, um de pior qualidade, mas não conseguem distinguir uma árvore de melhor e pior qualidade. Mas nessa questão, eu vi a Embrapa tem tocado um pouco nesse assunto. Tem muitos proprietários rurais, inclusive pequenas e médias propriedades, que estão fazendo um reflorestamento como uma espécie de poupança para o futuro. Exato. Estão plantando, né, inclusive plantando árvores específicas para ser cortadas e ser usadas depois nessa atividade, mas que dê uma rentabilidade. Exato. E nós ali na RAS, nós começamos justamente um programa que usamos inclusive essas mesmas palavras, né? É uma poupança, né? Então, tem um sistema integrado daí. Exatamente. Porque no mapa de Venâncio, né, grande parte do município ele fica no eixo da 422. E é justamente esse eixo que pela falta de logística, ele ficou bastante abandonado. E nessa região, a gente tem muitas propriedades que no passado se utilizava uma área maior e agora se usa menos área pelo aumento de produtividade, pela mudança dos conceitos de trabalho. Então a gente entende que numa área de, por exemplo, 10 hectares, tem lá os seus 3, 4 hectares que são nobre, que alguém vai usar para a sua atividade principal, que seja tabaco, seja um aviário, seja, né, porco, alguma finalidade desse tipo. Hortifruti granjeiro. Também, que vai ter o seu trabalho no dia a dia, mas vai ter alguma área que é mais acidentada, mais pedregosa, que tu não consegue fazer uma outra atividade, ali tu planta a tua floresta. Mas aí que vem essa questão, o ciclo da árvore é muito longo. É muito ruim tu esperar 10 anos para depois ver que tu errou. Então tu tem que Teria que ter uma orientação. Exatamente. Tu está deixando aqui essa entrevista tem um legado importante. Essa é uma questão a ser trabalhada e eu particularmente vou me encarregar de levar isso a pessoas que entendem e especialistas, já que eu não entendo, né? Porque eu achei muito interessante. Realmente é um projeto a médio e longo prazo. Ele não pode dar errado, né? Claro. E nós mesmos na empresa, nós começamos esse projeto, né? Então, no projeto da RAS, nós fornecemos a muda, porque quando nós fornecemos a muda, a gente conhece o material genético que a gente está usando, a gente conhece o viveiro, a gente conhece a técnica que envolve essa árvore. Nós passamos a orientação técnica de como plantar, né, de espaçamento, de cuidado com formiga, de adubação, de forma que tu consiga cortar uma floresta com 10 anos com a mesma produtividade que ela teria com 20 ou melhor. A Finlândia é especialista nisso? Exato. E lá são pequenas propriedades. E é um dos maiores produtores de madeira do mundo. Exato. Né? Então, justamente nessa região aqui mais acidentada, né, como exemplo de Deodoro, né, a gente pode olhar para aquilo ali e pensar, meu Deus, né, que área ruim, não vamos plantar aqui. Ou a gente pode olhar, nossa, que sorte que a gente tem essa área, vamos aproveitar isso aí. Então, a área é a mesma. O Júnior citou aqui as fábricas de móveis, que são muitas, e tem muitas fábricas sob medidas também, mas das móveis Getems nós temos 3, né?
que é a do Rogério Guetams, que acho que foi o precursor, é o irmão mais velho, que tem aqui na Travessa São José e no município de Mato Leitão. A do Vanderlei Guetams, que é em linha travessa, que também é uma fábrica, né, de móveis muito boa. E do Paulinho Gueters, que é lá na Vila Deodoro. Exatamente. Os 3 irmãos que têm vocação para isso. Mas essa questão do reflorestamento, né, sustentável, né, ecologicamente correto, e que ele possa ali adiante ter uma garantia para o futuro das famílias ou seus filhos, aquela questão de tu ter um dinheiro para a universidade do filho ou para um filho começar um negócio, né, é muito interessante. Júnior, muito obrigado por ter vindo, né? Eu deixo assim à vontade aqui para te fazer algumas considerações, se quiser, né? Mas foi muito interessante, é um diálogo que ele não se encerra aqui. Eu tenho certeza de que a comunidade, né, que está acompanhando, ela não só gostou de conhecer um pouco mais o Júnior Haas, né, a madeireira Haas, a família Haas, mas também de um tema tão interessante, tão moderno e tão caro, tão importante para a nossa cidade de Venâncio Aires. Obrigado, Ayrton. Obrigado pelo convite. Obrigado por todo mundo que nos acompanhou, né, que pode acompanhar depois, agora fica sempre gravado, né? Se alguém quiser falar mais sobre os assuntos aí também, você pode só me procurar nas redes sociais. E acho muito importante esse teu projeto, né? Parabéns, né? Pessoas muito interessantes estão vindo aqui, fico feliz pelo convite. E é justamente esse tipo de conversa que a gente precisa para trazer qualidade, especialmente para as redes sociais, né? Então a gente precisa de debates mais profundos, debates mais relevantes que nos façam crescer. Parabéns. Mais uma vez, muito obrigado. Leva um abraço para o pai, para toda a família. Será dado. E é você que nos acompanha, né? Nosso muito obrigado. Espero que tenham gostado. Na terça-feira que vem, devido ao feriado, né, nós não teremos o programa, mas daqui a 15 dias estaremos de volta com Conexão Ayrton Ardos. Boa noite.